Salve, salve, galera! Não sei qual momento você vai estar ouvindo aí esse vídeo, mas eu quero estar trazendo uma breve mensagem para nós nesse momento acerca de por que as pessoas desistem do Evangelho. Você já se fez essa pergunta? Com toda certeza deve ter alguém próximo a você que já desistiu do Evangelho. Provavelmente você já pensou em desistir do Evangelho. E o que eu quero te chamar para pensar nesse momento é: você já refletiu sobre os motivos que levou você a pensar em desistir? Você já refletiu sobre os motivos que levaram as pessoas ao seu redor a pensar em desistir? Muitas delas desistiram. Você já refletiu nisso? E é isso que eu quero convidar você nesse momento, a estar refletindo comigo na Bíblia, na palavra, na passagem, para nós tentarmos identificar o que fazem as pessoas desistir do Evangelho. Beleza? Vamos comigo? Então, galera, vamos lá, né? É muito comum nós vermos por aí no Evangelho pessoas desistindo da igreja, pessoas desistindo do seu relacionamento com Deus, pessoas desistindo do Evangelho, pessoas desistindo do ministério, né? Do seu ministério. E provavelmente você também já pensou em desistir ou já desistiu. E qual é esse motivo que levam as pessoas a desistirem do Evangelho, né? Nós vamos ver algumas passagens na Bíblia Sagrada, e o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é sentimentos de culpa, sentimentos de desânimo, sentimentos de acusação, frustrações. Esses são alguns dos sentimentos, das coisas que levam as pessoas a desistirem do Evangelho. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, todos conhecem, o relato de Pedro. O que é que Pedro faz que acarreta a levá-lo novamente a virar um pescador de peixe, né? A Bíblia diz que Pedro ele olha para Jesus e fala bem assim: mestre, se possível for, irei até a morte contigo. Só que isso não é isso que acontece. A Bíblia diz que Jesus ele olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E quando isso acontece, Pedro ele se lembra do que Jesus disse. Pedro ele se frustra pelo ato que ele fez. Pedro ele não se imaginava que ele seria capaz de, ao ser confrontado e estar à beira da morte, que ele negaria a Cristo. Mas é isso que ele fez. A realidade cai sobre Pedro e faz com que ele negue a Jesus, e faz com que aquele sentimento de culpa não permita com que ele fique ali aonde Jesus chamou ele. E o que é que Pedro faz? Pedro ele rapidamente volta para o mar. Isso acontece muitas vezes comigo, isso acontece muitas vezes com você, naquele momento que você está bem na fé, naquele momento que você está caminhando no Evangelho, aquele momento que você está adorando, aquele momento que você está louvando, mas de repente, por algum motivo, você ultrapassou algum princípio bíblico e você feriu a fé. Você feriu a sua crença. Você não feriu a crença de Deus. Você não feriu a crença de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele já sabia de todas as coisas, inclusive do que da ação que você ia tomar. Então você não feriu a crença de Deus, você feriu a sua crença. Foi o que aconteceu com Pedro. Então por Pedro ter ferido a crença dele, por você ter ferido a sua crença de, no momento que você estava bem, se achar um super-homem, se achar uma super-mulher, e você fraquejou, isso trouxe para você um sentimento de culpa e fez com que você voltasse para trás e não permanecesse no Evangelho, não permanecesse firme
na passagem, na palavra de Deus, não permanecesse junto com Cristo. Esse é um dos principais motivos que fazem as pessoas elas se afastarem de Deus. Um dos outros motivos que fazem as pessoas também se afastarem de Deus é tentar culpar a Deus por um erro cometido no homem, por um erro que o homem cometeu. Quando eu digo homem, estou falando ser humano. Que é tentar culpar a Deus por um ato humano. Nós vamos ver, por exemplo, uma passagem que todo mundo conhece, Adão. Adão, quando ele come do fruto, ele põe a culpa na mulher. E ele mais ainda, ele culpa a Deus, ele olha para Deus e fala assim, olha, a mulher que tu me deste foi a que me deu esse fruto. Ou seja, ele está dizendo, não, se essa mulher não estivesse aqui, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido do fruto, não teria desobedecido a ti. Só que isso faz com que Adão seja afastado de Deus. O correto a se fazer, e você precisa entender isso, que está aí desse lado, é que você precisa reconhecer que os erros eles partem do homem, nunca de Deus. Sempre vai ser o homem que vai errar. Sempre vai ser o ser humano que vai falhar em algum aspecto. E se você tentar culpar a Deus por um erro humano, você não vai conseguir enxergar a realidade da coisa e vai acabar se afastando de Deus e desistindo do Evangelho, por assim dizer. Outra coisa muito comum que fazem as pessoas desistirem do Evangelho é o desânimo por não se achar capaz de executar um chamado a qual Deus imputou sobre a vida dele. Nós vamos ver por diversas vezes na Bíblia Josué assumindo o cargo de liderança após a morte de Moisés. E por diversos momentos na Bíblia, ali retrocedendo a ascensão de Josué, Moisés falando, Josué, tem de bom ânimo. Quando Josué assume também, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vem para Josué e fala, Josué, tem de bom ânimo. Mais à frente Deus ele repete e fala assim, Josué, não te disse eu, tem de bom ânimo? Passa, atravessa esse Jordão, vence, porque a terra prometida já é sua. Então esse sentimento de não se achar capaz para assumir uma responsabilidade a qual Deus colocou sobre as suas mãos, sobre a minha vida, sobre a sua vida, também faz com que muitas pessoas elas desistam do Evangelho, elas desistam de Cristo, né? Mas eu quero trazer o foco aqui agora também para o principal motivo que afastam as pessoas de Deus, que é a falta de perdão. Como assim a falta de perdão? A falta de perdão a si próprio. Quando você comete um erro e você não consegue se perdoar. E aqui eu quero voltar no princípio desse vídeo, falando de Pedro. Quem foi que resgatou Pedro quando Pedro errou? Quem foi que trouxe Pedro novamente para os pés de Cristo? Quem foi que trouxe Pedro novamente para o caminho? O próprio Jesus ele já havia dito, ele falou, olha, eu sou o caminho. Fora de mim não há outro. Jesus ele disse isso, ele enfatizou sobre isso, né? E agora eu quero que você faça uma reflexão, por quê? Porque talvez você esteja pensando aí em parar. Talvez você parou. Provavelmente você deve conhecer alguém que parou. E o motivo que fez essa pessoa parar foi um erro cometido, foi uma falha, foi um pecado, foi uma queda. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, esse eu acabo cometendo. Se o apóstolo Paulo ele está dizendo isso, é porque é como se ele estivesse afirmando que nele existe uma limitação. E que essa limitação, ela vem do pecado que habita dentro dele, que é a carne. Ou seja, ele mesmo vai dizer que dentro do ser humano existe dois males, que é uma luta constante, né? Uma briga constante. É o mal, é o velho homem e o novo homem, que é a carne que é pecaminosa. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, que se você entender o ato da cruz, se você entender o que foi feito na cruz lá do Calvário por Jesus,
você não desiste do evangelho. Você não desiste de Deus. Você não desiste do seu ministério. Você enfrenta tudo que tem que enfrentar por isso. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele morre na cruz, Jesus ele não está morrendo pelos pecados que já haviam sido cometidos antes dele, pela geração que existiu antes dele. Jesus não estava morrendo pelos pecados que haviam sido cometidos até aquele exato momento a qual ele foi na cruz. Não, Jesus não estava morrendo por esses pecados especificamente. Jesus ele morreu por todos os pecados até a próxima vinda dele. Esse foi o sacrifício da cruz. Então, se você entende isso, que Jesus morreu por todos os pecados, é porque ele já sabia que hoje, que amanhã, que daqui a um ano, ele já sabia quais pecados seriam cometidos. E a única coisa que Jesus ele pede, e isso é engraçado, que a única coisa que ele pede é o seguinte: crê em mim. Você crê que eu sou o Filho de Deus? Se você crê que eu sou o Filho de Deus, então seus pecados estão perdoados. Porque se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está crendo que ele morreu pelos seus pecados. E isso vai fazer com que você não desanime por uma falha cometida. Isso não quer dizer que você tem que continuar falhando, que você tem que continuar errando. Não, isso quer dizer que você tem que ser persistente em resistir à carne. Como é que se resiste à carne? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando a Deus. É essa resistência que o apóstolo Paulo, ele por diversas vezes afirma: olha, existe uma luta constante, a gente precisa continuar batalhando, a gente precisa continuar lutando, né? Mas mesmo continuando lutando, existe o mal que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal eu acabo cometendo. Mas não é isso que vai me fazer desistir, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Então eu quero que você reflita nessa mensagem. E se por um acaso você está pensando em parar, se por um acaso você tem aí um amigo ou uma amiga, alguém que desistiu porque falhou e hoje as pessoas estão acusando elas, você chega para ela nesse momento e fala o seguinte: ei, Deus ele é onisciente, ele já sabia que você ia errar e ainda assim ele escolheu você, sabendo que você ia errar, porque ele conhece o desejo do seu coração. Então levanta, toma a tua cama, anda, vai, não peques mais. Amém? Fica na paz do Senhor. Olha, se você gostou desse vídeo, compartilha, tá? Deixa seu comentário aí, um tema para o próximo vídeo. Compartilha com alguém que você sabe que esteja precisando ouvir essa mensagem. E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, tá bom? Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.